Oi, oi, gente. Boa noite. Boa noite, boa noite. Estamos começando outra live e vamos falar um pouquinho sobre relacionamento, sobre relacionamento amoroso, sobre relacionamento entre o casal. Esperar um pouquinho as pessoas entrarem. Para quem não me conhece ou para quem já me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Daniela Araújo, eu sou médica, sou clínica, especialista em psiquiatria e aderi a esse mundo das lives. Qual o motivo disso? Porque eu acho um bate-papo muito produtivo, sabe? E a pandemia trouxe isso para nós, né? Que bacana poder conhecer pessoas, ouvir orientações que antigamente a gente às vezes não sabia muito onde procurar. E hoje, para falar sobre a vida a dois e as dificuldades do relacionamento do casal e o que fazer para ajudar, convidei uma pessoa sensacional. Daniele Santos, ela é terapeuta, ela tem um curso que eu fiz, chama Arte dos Relacionamentos. Então, toda vez que eu estava estudando, eu pensava, nossa, eu preciso conversar com a Dani a respeito disso, que é muito bacana, é muito rico o conteúdo dela. Então, agora eu vou convidar a Dani para o nosso bate-papo. Deixa eu colocar aqui o nomezinho. Dani, assim que entrar, dá um oizinho, já te convidei. Oi, Dani. Olá, tudo bem? Bom, Que coisa boa estar aqui com você, falando desse assunto legal, tão útil, né? Tão necessário para a nossa vida. muito. E Dani, foi muito legal que assim, quando nós decidimos quando fazer a live, eu não tinha me tocado que hoje era um ano que eu estava casada. Então Nossa, que legal! hoje eu passou um ano de casamento. Eu pensando semana passada, aí era para nós estarmos viajando, né? Daí o meu marido falou: ai, amor, vamos fazer janta, fazer alguma coisa. E eu falei: não, eu tenho live. E deu tão certinho, né? Com o tema, tudo bonitinho. É, sintonia, que chique, vai aprimorar a relação mais ainda, né? Para começar um novo ciclo, um ano a mais de relacionamento, porque tudo é cíclico, né? Então a gente passa por fases, a gente se renova, a gente modifica muita coisa. Vai começar muito bem um ciclo, com bastante reflexões para sua relação. Falei que vai ser o presente, né, do casal. Que legal. Dani, para nós começarmos, primeiro quem tá aí, é bacana de falar de relacionamento que até quando se está solteiro precisa aprimorar um relacionamento consigo mesmo, né? Então Exatamente, aí é convida que a as gente tem que pessoas investir. muito, muito, né, no relacionamento pessoal. Então, enquanto isso, vai convidando as pessoas que você ama, que você gosta, que você acredita, né, que vai ser bacana assistir essa live, tá? Dani, vamos começar nosso Vamos bate-papo. lá. Dani, na tua rotina, no seu dia a dia, qual a importância que você vê, se tem importância, se tem interferência, de quando uma criança repara um relacionamento dos pais não muito bacana? Você acha que isso atrapalha o que ela pensa de relação amorosa? Isso leva para a vida? Dá para ser ressignificado? Em que momento? Olha, Dani, eu sempre costumo fazer essa reflexão dizendo que a gente faz curso de casamento sem saber que faz. Então, nós sempre vamos, a tendência é que a gente aprenda a copiar as relações que a gente assiste, né? Tudo que a gente vê, ouve e sente durante as nossas primeiras fases da vida, né? 0 aos 7 anos, lá na barriga da mãe mesmo, vai criando aquele modelo
de relacionamento. Então, nós fazemos curso de relacionamento observando a relação dos nossos pais. E quando não existe relação, a gente continua observando. Digamos que meus pais são separados, ou que a minha mãe é muito submissa, né? O meu pai é bruto, ele briga demais, ele chega em casa muito tarde, ele bebe. Então, a minha referência relacional vai ser essa. Aí o tempo passa, a nível consciente, a gente acha que não, eu não quero ter um relacionamento igual ao dos meus pais. Mas o que acontece? A gente copia os mesmos padrões, atraindo pessoas que têm um perfil parecido, como uma forma de ser leal ao que foi registrado, ao modelo que eu recebi. Então, aí a gente não entende, puxa, mas eu não quero viver isso. E por que eu estou vivendo? Porque foi o modelo que eu aprendi. Até que seja ressignificado. É possível, né? Você perguntou se tem como mudar? Tem. Trazendo isso para a consciência, percebendo esse processo, é possível de fazer alteração, né? A nível subconsciente e consciente também. Mas a gente copia muito. E aquilo que a gente não quer é o que geralmente mais acontece, né? Tem pessoas que falam muito, a gente ouve às vezes, né? Ah, eu sou uma curva de rio. Mas enquanto é isso que tu atrai, você se considerar uma curva de rio, né? E você já está atraindo esse tipo de relacionamento para você. E quando a gente para observar a história daquele casal e tu puxa a história do casal que eles vieram, é de ficar de boca aberta. Como é igual, né? Muitas vezes, né? Não generalizando, Exatamente. mas muitas vezes o quanto isso é igual. Hoje em dia, Dani, eu me preocupo muito sobre o fato, esse fator de criação, né? A criança em si. Parece que nossa sociedade, elas tratam os meninos com uma cabecinha para buscarem mulheres, entre aspas, né, que o dito vulgar é mulheres fáceis, né, os meninos, quantos meninos já tiveram início à relação sexual com prostitutas, com mulheres da vida, né, que assim se diziam, e as meninas são criadas para esperar o príncipe. Sim. Só que chega lá na frente, o rapaz que buscou sempre o fácil, o não cuidado, né? A prostituta vai encontrar a mocinha que busca o príncipe. Olha o quanto isso dá choque. Muito. Muito mesmo. Até porque não existe príncipe, né? O príncipe é uma idealização, é essa própria projeção da pessoa viver uma vida perfeita, que não existe na prática dentro das flores que a gente coloca, né? É claro que nós podemos ter relações saudáveis, mas não dentro da idealização dessa conjuntura que a gente traz, né? Então, isso depois que acaba gerando os maiores problemas dentro do relacionamento, porque a princesa não encontra o dito príncipe, né? E o príncipe, muitas vezes, ele não se contenta, ele não se preenche com o papel da princesa, que parece muito mais a mãe do que uma mulher, de fato, né? Isso é uma situação muito agravante dentro da relação. Acontece muito, de muitas mulheres, por exemplo, que tiveram a ausência paterna ou uma referência afetiva do pai, buscarem no marido um pai, né, para preencher isso a nível subconsciente. E é muito comum que os homens procurem uma mulher igual à mãe, só que faz essa associação subconsciente. Então, assim, eu não quero me relacionar com a minha mãe, porque ela representa a minha mãe para mim. Então, eu vou buscar alguém fora, alguém que esteja fora desse contexto tão materno, né, da relação. E aí é que acontece muitas vezes as relações extraconjugais, porque o marido ama a esposa, mas ele vê ela muito mais como mãe, como a dona de casa, como aquela que cuida, né, que está ali servindo, do que a mulher, a companheira, a amante, né? Isso afeta muito as relações sexuais, por exemplo. Então, são projeções muito interessantes mesmo. E, Dani, eu chamo sempre atenção em relação ao casal. Parece que depois que os filhos nascem, virou, ô pai, ô mãe, tipo, o casal começa até a se chamar, ô mãe, ô pai, deixa com o pai, vem com a mãe, né?
E eu comento, gente, vocês namoram? Quando a gente fala namorar, a gente não fala nem sexo em si, mas cadê aquela parte que o casal senta sozinho em algum lugar para conversar? Uhum, Cadê aquele momento dos dois? Né? exatamente. Quantas relações ficam envoltos só nessa parte familiar? E o casal esquece que a família foi constituída primeiramente do casal. Se não Sim. tiver eles, acaba a ponte que liga tudo. Exato. Numa visão sistêmica, isso se coloca com bastante força, né? Quando a gente fala em energia mesmo. Existe uma ordem, pai e mãe, depois os filhos, né? A gente, até de forma inconsciente, espontânea, acaba colocando os filhos para dormir no meio. Não que não seja uma coisa gostosa e que não Sim, faça parte de hábitos saudáveis. Só que o filho ele precisa saber o lugar dele, não é o lugar físico, mas o lugar de ordem, né? Quem é a mãe, quem é o pai, porque muitas vezes a gente fica em dúvida nesse processo. Tem filho e mãe que parecem um casal e o pai fica de fora, muitas vezes, dentro de algumas decisões, né? A própria afinidade de comportamento. Então, isso verdade. também na criança interfere na referência paterna dela, né? E automaticamente na própria referência, porque ela está copiando aquilo ali. Então, até a Sim. própria posição física das coisas interfere, porque dentro disso tem comandos, né? Que você falaria melhor sobre isso, sobre como a gente associa e como isso reflete até em questões neuroquímicas, até a própria observação da movimentação faz com que a gente entenda as coisas de uma forma como elas muitas vezes não são saudáveis. E aí a criança vai criando essa projeção, né? E ocupando muitas vezes o lugar do pai ou da mãe na relação. Acontece muito com meninas e com o pai, né? A mãe é a terceira ali, a que sobra. Então, tudo Uhum. isso depende da postura dos pais. Quem é o pai, quem é a mãe, cada um no seu lugar. Ao meu ver, o relacionamento a dois parece que é sempre uma caixinha assim de surpresas, é um mistério, porque são duas pessoas distintas, criadas de maneira, né, diferentes, alguns de uma cultura, outros de outro, e que eles resolvem se unir para viver juntos. Como a gente vê quantos conflitos de interesse, né? E há um Uhum. afoitamento, às vezes, por carência, por. Acredito mais pela carência mesmo. Às vezes, os casais são formados de um dia para o outro e já assumem relações muito sérias, que precisaria Uhum. de mais tempo, mais paciência, né? Precisa de um processo, namorar mais, né? Namoro. O namorar um ao outro dentro da questão do conhecimento, para que os valores eles possam ficar aparentes na relação, sem que a gente precise descobrir isso de uma forma, às vezes, desastrosa no próprio relacionamento, né? Porque, como você disse, são pessoas com mapas de mundo totalmente diferentes, com realidades de vida diferentes, com valores diferentes, que começam a se relacionar e uma idealiza que a outra saiba ou faça a leitura do que o outro quer. Isso não acontece. Porque a minha projeção do que o outro vai fazer é diferente do que ele, na prática, vai fazer. Né? Então, falta esse namorar do que é valoroso para cada um. E aí, quando a gente entra nesse choque, aí vem os desgastes no relacionamento, né? Porque a verdade de cada um é muito diferente, mas ela pode ser ajustada. Mas esse ajustar, ele precisa desse processo, do conhecimento, do autoconhecimento, da observação do outro. Tem valores, por exemplo, você vejo muito, por exemplo, em homens e mulheres, né? O homem tem muito mais o valor da liberdade. Ele gosta de sair com os amigos, ele gosta de fazer o esporte dele, andar de moto, jogar bola, de ter o tempo dele. E a mulher, por uma questão até da própria cultura como ela foi criada, ela tem a necessidade da segurança ou da presença. E aí ela interpreta que o marido não se importa com ela, que ele prefere estar fora, estar com os amigos, do que estar com ela. Essa é a interpretação que ela faz, projetada até pela carência. Né? Mas isso não é real dentro de uma conjuntura da verdade dele.
mas é o que ela interpreta. E aí a forma de lidar muitas vezes gera conflito, não aceitação. Aí um vai indo para a indiferença, o outro vai se afastando cada vez mais. E essa individualidade ela não acontece de forma natural, porque existem as projeções. O que é valoroso para mim, o outro tem que fazer, pronto, acabou. Né? Então, faltou ali esse processo do namorar e entender o que é valoroso para cada um e ajustar. Né? Tudo isso tem um equilíbrio no meio do caminho. E ver se o que está no outro faz parte das tuas regrinhas, dos seus princípios, né? Na minha visão, assim, Exatamente. o casamento é um contrato, tá? Talvez o que caiba no meu não vai dar certo no seu, né? Então, cada um tem que sentar com o seu parceiro para ver suas regrinhas, o que é inviolável, o que dá para ser conversado, o que eu posso ser mais maleável, né? É. Só que o que nós vemos hoje são pessoas pegando o casamento de outras para querer seguir. Há muito uma comparação assim, mas o marido de fulana manda flor, o marido de cicrana faz tal coisa. Tá, mas e o restante? Talvez o meu não me mande flores, só que o meu respeita, é um baita parceiro, tá comigo em tudo, e o outro que manda flor, não. Há uma comparação Exatamente. gigantesca. É. No sábado, eu fiz um quiz perguntando algumas coisas a respeito do casal. E uma das questões era sexuais. Eu não coloquei a resposta de propósito. Eu perguntava assim, como que tá aí a relação sexual? 3 vezes por semana? Uma vez por semana? Falei, a partir do momento que a gente entra nisso e coloca a resposta, o marido que está a cada 15 dias e não vê problema, ou a esposa, porque no contrato deles está tudo bem a cada 15 dias, ele vai falar, mas o fulano está 3 vezes por semana, olha quantas pessoas são 3 vezes por semana e a gente não, né? Talvez inconscientemente essa comparação, que casal que é o nota 10, e isso as mídias também colocam muito, né? Hoje, no Instagram, a gente tem acesso à maioria das pessoas famosas. E todo famoso não vai querer mostrar a relação como é, sempre aquele show das maravilhas. E as pessoas ficam idealizando esse príncipe, esse que faz as coisas, sem conhecer como é tudo a fundo. Exatamente. O Danilo comentou aqui, faz uma referência ao que a gente está falando. Ele falou que a esposa dele não deixa ele jogar bola, mas ele vai assim mesmo, né? Isso entra dentro de um acordo, né? Ele pode ir, mas ele pode também, como parceiro, como alguém que busca ter uma relação legal, vir conversar com a esposa, né? Mostrar para ela, por exemplo, olha, isso é um valor para mim, isso é importante para mim. Isso não significa que eu não goste de estar com você, mas para mim é valoroso ter o meu tempo, isso. Mas o que eu posso fazer, até onde eu posso ir, para que você também não se sinta deixada de lado, para que seja leve para você esse momento que eu estou ausente, que eu estou me dando um tempo para mim, né? Às vezes a esposa vai falar, se você um dia da semana sair comigo, ou se a gente assistir um filme junto, ela vai trazer com certeza, se ele trouxer dessa forma, né, de querer realmente que a relação se estabeleça de uma forma justa, ela vai trazer o contraponto, né, para que se estabeleça ali uma igualdade, que não é ele deixar de fazer, não é entrar em embate também, porque chega um ponto que a pessoa vai deixando, ela vai criando uma desimportância. Aí daqui 20 anos fala assim, olha, eu quero separar. Eu falo, mas por quê? O que está acontecendo? Mas tudo isso está se somando desde lá do início da relação, onde não existia esse equilíbrio. Né? Então, é só uma dica de uma possibilidade de comunicação que às vezes traz a situação para o meio termo. Não deixar de fazer, mas também não deixar de ser a pessoa com quem ela gostaria de estar, né? Fazer a parte dele. Em contrapartida, ela também vai precisar ceder. Como você disse, eu concordo plenamente. O relacionamento é um negócio. Não no termo, na forma pejorativa de olhar, mas precisa-se de acordos. Precisa ceder e precisa ser justo para os dois lados. Um negócio, para ser bom, você tem que oferecer um produto
né? E a pessoa pagar o valor justo por ele, nem mais, nem menos, o valor justo. Uhum. E vice-versa. Então a relação ela também se estabelece assim, né? Porque senão ela fica pendendo sempre para alguém. E se só um cede, pesa, né? Vai Pesa muito. cansando. Por mais que essa E aí pessoa chega, seja passional, pacífica, pombinha da paz, pesa, uma hora vai falar, não aguento mais. o Dani, passivo no... é aquele que uma hora vai explodir, né? É. Ou que vive uma Dani, relação ali se isolando, né? Perdendo a própria identidade e não sendo feliz, se perde a acomoda. identidade. Isso mesmo. Eu lembro da live que eu falei do não, o não nos molda, né? Conforme eu Uhum, vou aceitando e vou sempre sendo permissivo com as coisas que eu não quero, não estou disposto, eu vou deixando minha identidade. E lá mais para frente, depois de alguns anos fazendo isso, vai ser muito mais difícil eu falar: ah, mas eu não gostava, ou eu não queria que você fizesse. Se você deixou por anos. sim, exatamente. Uma vez, eu acho que foi na terapia comunitária, que a professora falava assim: as mulheres, elas vêm dessa criação que a gente precisa de um marido, que a gente precisa de casamento. Isso está sendo trabalhado, mas ainda é muito enraizado, né? A mulher que não se casa é a solteirona. E a professora Uhum, falava assim: quando a gente encontra nosso boy, a gente faz de tudo para ser a bela, recatada e do lar, a impecável, a perfeita, até fisgar o gato. E aí, depois que a gente fisga, a gente começa a mostrar quem é. Só que o nosso príncipe, ele não vai mudar porque ele casou. Então, a gente vai com aquela expectativa, eu vou fazer tudo certo, porque depois que eu casar com ele, ele vai mudar. E daí eu mudo, porque eu vai ter que, né, cair a minha máscara, eu vou ter que mostrar máscara. quem eu sou, eu vou mudar e ele não vai. A mulher, talvez por essa criação, por esse pensamento mais romantizado, a gente fica sempre com aquela coisa, ah, ele mudará por mim, ele verá nossas famílias. Uhum, Quando eu tiver um filho, isso vai mudar, né? Quantas pessoas vieram dessa cultura de pensar que criança resolve casamento, que criança é muito. presentinho para o outro, que criança vai segurar o esposo dentro de casa? E não, quando torna-se, se o casal já não tá bacana, às vezes quando torna-se família, é uma complexidade gigantesca essa relação. Uhum. E piora depois, né? Porque aí tem mais uma situação no meio, né? Que é o convívio, a relação com a criança, a educação da criança, que acaba sofrendo toda essa interferência do que já não estava bom antes, né? E precisa de Isso é parceria nessa hora, né? muito. E a gente tem, a gente fala muito da mulher, mas até mesmo, Dani, quando existe uma relação homoafetiva, por exemplo, Sim. nós temos tendências que são muito mais, a mulher tem muito mais a energia feminina, né? Tem a energia masculina? Tem. Mas o corpo feminino, ele manifesta muito mais as habilidades femininas, que é, digamos assim, resumindo, muito mais sensitiva, muito mais subjetiva. E aquele que tem a Uhum. energia masculina predominante, na maioria homens, ou até mesmo em casais homoafetivos, sempre tem um que tem a energia masculina predominante, que é mais objetivo. Então a gente tende a projetar essa subjeção, a mulher, muitas vezes, nessa idealização que você falou, isso unindo a cultura, essa ideia de príncipe, princesa, que está intrínseco. Ah, não posso não ter assistido ou visto o filme Historinha de Princesa, de Bela Adormecida, não importa. Mas o como você aprendeu, como a nossa história, o nosso sistema aprendeu, é dessa forma, que a gente vai casar para ser feliz para sempre. Então a gente Verdade. projeta isso, isso é uma idealização real. E o homem, na maioria, é muito mais objetivo, ele manifesta a energia, ânimos, né, que a gente chama dentro da terapia, com a agilidade, com a força, com a destreza. E isso faz com que a gente crie essa não aceitação ou até mesmo a não percepção da realidade do outro. Por exemplo, o que aconteceu no meu relacionamento? Por muitos anos eu esperei, eu idealizei que o meu marido me desse presente.
E eu esperava e nada, né? As minhas amigas falavam, até que um dia ele chegou em casa com uma caixa de bolacha que ele comprou no supermercado, todo feliz para me dar de presente, né? Mas o que eu aprendi? Que ele não é visual, que ele é muito objetivo, que quando eu ficava idealizando que eu queria um presente, ele não lia os meus pensamentos. E aí ele aprendeu a falar, né? Ele falou, fala claramente o que você quer, o que você espera de mim. E agora eu consigo, eu falo com clareza, olha, eu sei que não é fácil para você, mas eu queria um agrado, eu queria que um dia você fosse e escolhesse um presente para mim. E ele não tem essa habilidade natural, mas como ele sabe que é importante para mim, está desenvolvendo. Mas, ao mesmo tempo, eu deixei de me magoar porque ele não se importava. Na verdade, a forma dele demonstrar que ama é diferente. É Eu diferente. queria ver. E ele mostrava com ações, né? Mas eu queria o visual, porque eu sou 90% visual. Então, a gente aprende também a se perceber e perceber o outro dentro dessa particularidade da movimentação da energia e respeitar isso, sem achar que é pessoal. Ah, ele não me ama, ou ele não quer ficar comigo. Ou, né, ele não abre mão de nada por mim. Será que é assim ou será que ainda no mapa de mundo dele, ainda o download não está feito, né? Não tem aquele software ali funcionando e eu quero que tenha. Meu marido está Verdade. tentando até hoje baixar o software de lavar louça, mas não funcionou. Não. E tudo bem, eu respeito. Porque o restante ele me ajuda, ele faz, tem Tem outros, não outros precisa. aplicativos instalados e com Tem. sucesso, né, Dani? E, Exato. Mas e aí é o respeito, né? quando a gente trabalha só em cima de uma expectativa, isso causa uma frustração gigantesca. Eu também sou Muito. assim. Eu não fico esperando, não. Não me dói falar, ai, mozão, dessa vez eu quero uma flor. Passa em tal lugar e passa lá e compra aquela flor, tal. Por quê? Senão talvez cause uma frustração. Eu lembro que eu e o Kleber, nós estamos juntos há 2 anos e pouquinho. E no nosso primeiro dia dos namorados, a gente tinha ido para uma fazenda trabalhar. No dia dos namorados do ano passado, a gente tinha acabado de se mudar. Esse ano a gente falou, vamos fazer um jantar? E foi todo programadinho, assim, com os dois. E se eu ficasse esperando, ou ele ficasse esperando, um dos dois talvez sairia frustrado. Ah, mas eu pensei numa coisa mais romântica. Ah, mas eu não sabia. Achei que a gente estava cansado no dia a dia. Pensei em algo mais prático para a gente ficar no sofá gostoso. Então, foi tão bacana a gente sentar e eu falar: ah, eu cuido do presente disso, você cuida da comida, da música disso. E saiu assim, os dois ficaram super felizes. Que Muito legal. melhor do que eu ficar esperando algo que talvez não venha. É igual aquela história, né, Dani? Eu não lembro exatamente, mas eu sei a essência da história. Do casal que viveu 60 anos lá casado, e aí, quando a senhorinha faleceu, finalmente o senhor, marido dela, pôde comer o miolo do pão, né? Aliás, a casquinha do pão, porque a vida inteira ela sempre tirou a casca do pão e comeu. E ela, na cabeça dela, ela achava que o marido gostava mais do miolo, mas ela gostava do miolo. Mas por amor a ele, ela comia Ela só a comia casquinha. casquinha e ele que gostava da casquinha comia o miolo. Exatamente, passaram a vida inteira, né, por não falar, por não conversar. Então, olha como são as nossas. Às vezes a gente tem dificuldade de expressar, porque quer que o outro adivinhe o pensamento, né? E não dá oportunidade para ele de entender, né, o lado da gente. Dentro do quiz tinha uma dessas questões, né? Se o casal consegue conversar sobre todos os assuntos, e 21% das pessoas falaram que não chegaram ainda a esse nível de conseguir conversar sobre tudo, É né? um número grande, E né? é um número grande, Dani. E assim, quando eu não consigo, se você pensar, a relação mais íntima que a gente tem, talvez de maior tempo, né, de passar junto, tal, é com o seu parceiro ou com a sua Sim. parceira. Se de Uhum. cada 10 coisas, duas eu tenho que não posso falar, olha como isso pesa. Muito. E parece, Dani, que tem coisas, é de particularidade dele, ou né, que só conversa com os amigos, da mulher que só conversa com as amigas. Não é verdade. Né? Se a gente estabelece porque o relacionamento ele é composto de várias.
várias sub-relações, né? A sexualidade é uma delas, enquanto pai e mãe são outra aba da relação, a amizade é outra. Então, essa amizade, ela pode ser construída, a gente assumindo esse Sim. papel, né? E naquele momento você conseguir ser amiga, confidente do seu marido e vice-versa, isso é super possível de se construir. Mas é uma relação que ela precisa ser muito mais de dentro para fora. É uma mudança interior que a gente faz, né? De aprender a confiar em si, a respeitar a si mesmo. E aí depois o marido também, mas o marido é a pessoa mais próxima, ou a mulher, né? Com quem a gente se Aham. relaciona. É com ele que a gente divide uma vida, é com ele que a gente divide a cama, a gente divide as contas, a gente divide energia, a Planos, troca energética projetos. é o tempo todo, né? Existe uma Uhum. simbiose de vida ali. Então, é muito importante quando a gente consegue ser sincero, transparente com a pessoa que a gente se relaciona, a relação flui muito melhor, muito. E é E uma coisa possível de que eu vejo chegar a que isso. a saúde mental me ensinou tudo assim, tudo é possível de ser falado. Às vezes você só precisa encontrar um jeitinho de chegar naquela pessoa. Exatamente. Eu Esse falo muito jeitinho isso também talvez na mude terapia. muito, né? Às vezes, será que o Uhum. problema está em falar ou é o como é dito? Exato. O como ele faz toda a diferença, né? A comunicação proativa, que é o que eu trabalho no curso, né, que você comentou no início, Sim, ela aham. traz essa proposta. A gente pode falar o que quiser, mas desde que a gente faça, né, a mensuração de como isso vai chegar até a pessoa, assumindo a responsabilidade pelos próprios sentimentos, não transferindo para o outro. Então, é possível se conversar sobre tudo, explanar tudo, às vezes até ter uma discussão, se for o caso, que não precisa acontecer, mas com transparência, né? É possível se alcançar isso, sim. Eu falo que a verdade é como um diamante, né? Você escolhe se você vai entregar para a pessoa ou se você vai jogar na cara dela. Verdade. Depende. Então, Tem uma pessoa que falou assim: me identifiquei contigo, Dani. Eu fico esperando que ele adivinhe meus pensamentos e que ele mude. Mas realmente quem tem que mudar sou eu. Ou nem mudar, talvez se adequar, né? é É muito perceber difícil que o ele é que outro. precisa. Perceber que Pode ele, falar. em compreender ele, né? Se ele não adivinha, por que eu não falo? Se não Sim, funciona, ficar esperando, o que me bloqueia a falar o que eu gosto? Né? Qual idealização que eu estou aqui mantendo que não me permite ser sincera e expressar o que eu estou pensando, o que eu estou sonhando, o que eu estou sentindo? Às vezes é um bloqueio pessoal, né? Mas a mudança vai muito mais da aceitação do outro, do perfil que ele apresenta, né? E tentar se adequar a essa realidade. participação. Dani, no seu curso você fala bastante sobre os perfis. Eu fiquei assim chocada, de boca aberta. E como a gente se encontra nesses perfis, tal. O fato de Muito. nós reconhecermos e ter um parceiro que também fala, calma aí, deixa eu ver se isso está vindo de mim, e isso já ajuda. Demais, faz toda a diferença. Porque qualquer mudança, ela precisa começar com reconhecimento. Então, se você está com uma parede com vazamento na sua casa, não adianta você tirar a massa corrida, passar outra e pintar, porque daqui uns dias vai estar tudo De molhado de novo. novo. E às vezes esse vazamento é do tamanho de um furinho de agulha, que está fazendo todo um estrago, né? Então, Sim. encontrar onde está o conflito, onde está o problema, é o primeiro passo para modificar, né? Esse reconhecimento, porque nessa idealização que a gente faz, a gente se coloca muito como certo e o outro como errado, porque a minha perspectiva é daqui para lá. A gente não tem o hábito de se olhar e reconhecer falhas. Não é da nossa cultura, não é da nossa educação. Eu, pelo menos, aprendi assim. Quando eu estava errada, tá bom, estou errada, então. Não o reconhecer sincero, puxa, nesse aspecto eu preciso melhorar. E o que eu Isso é posso algo que a gente melhorar? precisa desenvolver, exatamente. O que eu posso contribuir para aqui? E aí, percebendo isso, muita coisa já se dilui ali. Só perceber. E os Hum, perfis são realmente fantásticos, porque a gente se identifica da vontade de esconder embaixo da mesa, né? chocada.
Ai, outra parte também super bacana, que eu realmente fazia isso, que é aquele relacionamento de disputa. Eu era muito assim. Hum, Ah, se ele vai jogar futebol, tem que ver as meninas. Se ele aham. sobe, eu vou subir. Se ele desce, eu vou descer. E o Kleber, com muita maturidade e tranquilidade, ele foi me mostrando que isso não tinha necessidade. E hoje, em consultório, eu tenho mais clareza para ver quanto as pessoas estão disputando. Que você falou que é o casal ping-pong e o casal frescobol. Uhum. O quanto há uma Exatamente. disputa, né? Quando a gente disputa, a gente não cresce. Né? É como se um imã que repele. Quando nós Uhum. estamos dispostos a ir pelo mesmo caminho, com crescimento, é, com as mesmas, não ideologias, mas quando a gente está determinado a lutar por essa relação, a se adequar, a se encaixar, há um crescimento muito importante do casal. Sim. A gente pode ter individualidade, seguir até propostas, propósitos de vidas diferentes, desde que a gente esteja em concordância um com o outro, né? É esse processo do equilíbrio na relação. Então, é fundamental ter essa percepção do caminho do meio sem entrar em disputa. E a gente faz disputa em pequenas coisas, em pequenas coisas. A gente faz disputa com o filho, a gente faz disputa com carro, com dinheiro. Sabe aquela coisa que eu já vivi isso no começo do relacionamento? Ah, é? Não vai passar mais dinheiro para pagar as contas, para comprar uma roupa aqui e ali? Então, vou passar no cartão de crédito, tem que se virar para pagar. Sabe aquela coisa Sim, assim da gente não andar junto? E o que está acontecendo? Que ele tem essa dificuldade, como que ele está no trabalho, como que a gente pode equalizar para que ele se sinta mais seguro em confiar a vida financeira da nossa família para mim, né? Percebendo que eu não vou gastar à toa. Então, sair da competição e entrar na cooperação. Então, a competição é esse jogo de ping-pong que você falou. É quem está sempre ganhando. E no relacionamento, quando existe competição, ninguém ganha, é impossível. não. Porque Eu se vejo o muito outro aquela perde, você perde figurinha, também. o relacionamento com disputa, eu vejo muito aquela figurinha do barco que tá furado no lado do outro e o da frente fala: Eu não vou remar, Sim, não é do meu lado, eu não vou tirar água, não é do meu exatamente. lado, o furo tá lá no fundo, né? Não, Isso, não tem como eu querer puxar um tapete que eu não estou dá. em cima. A Se Elaine você fala está assim: numa que o relação de disputa, é, automaticamente, quando a outra pessoa perder, mesmo que seja em pequenas coisas, você está perdendo na relação, você está perdendo o outro, o ladinho do barco do outro está enchendo de água. Tudo bem, mas você vai afundar. A relação em si vai afundar. Então, o jogo ele não tem vitória dentro do relacionamento. A pessoa pode sair vitoriosa, enquanto ego, mas não enquanto sim, relacionamento, né? verdade. E Aí ego é não é algo uma que ela tem que relação. ver dela com ela. Não é uma relação, é eu vivendo do meu jeito e você sendo meu capacho, meu cachorrinho e vai seguir o que eu mando. Então, Sim. não é saudável para ninguém, para nenhum dos dois lados, né? Porque é difícil até de manter quando uma pessoa está sempre no jogo, para ela continuar ganhando, supostamente, é desafiador, é cansativo, é uma relação cansativa, né? Sim. Elaine fala assim: o relacionamento nos amadurece quando a gente se abre para ele. E é verdade. Enquanto tiver, né, a disputa, os segredos, tá cada um num barquinho com furinho achando que o outro que vai afundar. E são os Sim. dois. E eu Eu não achei sei muito se interessante. Se você passou pela experiência, Dani, de ouvir as pessoas dizendo, né, em consultório, mesmo tratando essa parte terapêutica, eu quero alguém que me ame, eu quero alguém que me aceite da forma que eu sou, porque nunca dá certo, porque as pessoas não me aceitam, fulano, ciclano. Mas raramente a gente pensa em procurar alguém para amar e para aceitar. É sempre um movimento egocentrado. Eu quero alguém para servir a minha carência, né?
Então, se a pessoa não me aceita como eu sou, com a minha síndrome de Gabriela, eu nasci assim, você sempre assim, aí o problema está nos outros e não em mim, né? Então, isso é alguém só para me servir. E aí a relação, ela tende a virar um barquinho furado. Sim. Dani, é muito legal como coisas do dia a dia atrapalham a ajuda no relacionamento. Quando eu questionei lá, quais são os maiores motivos da discussão de casal, eu fiquei muito chocada. Foi até uma que eu votei. São questões domésticas, gente. É aquele lixo que não é colocado na frente, é aquela cueca no meio do banheiro, aquela toalha A bendita molhada. toalha. Gente, ciúme foi pouquíssimo, Ai, que né? bom! Foi pouquíssimo. Agora, o que hoje. E temos a quarentena, né? Em Mutum teve aquele período que as pessoas estavam mais em casa, depois todo mundo voltou a trabalhar. Acredito que hoje a maioria das pessoas já esteja levando uma vida quase dentro da rotina. Mas o quanto as queixas domésticas, o quanto aumentou a quantidade de divórcio, de violência doméstica, depois que as pessoas ficaram mais juntas dentro de casa. Pois é, que não se conheciam, né? E olha que bonitinho, às vezes não é nem flor que agrada, é aquele lixo ali na frente, é colocar roupa no cesto, é colocar. Nossa, quer coisa mais gostosa que você colocar uma maquinária e quando chegar alguém estendeu a maquinária para você? Nossa! Ai, gente! Se devolve o buquê de flor, não precisa. Foi uma coisa simples, como essa questão de ver o outro, né? Ah, meu marido ou minha esposa vai trabalhar até mais tarde. Ah, quando ela chegar, ela vai estar com fome. Deixa eu deixar um lanchinho aqui. Sabe, é um carinho tão grande, é uma coisa tão gostosa. Acredito assim que esse cuidado eu tento ter um pouquinho a mais. Porque eu estava muito tempo morando sozinha, fazendo faculdade, e eu tive uma criação muito independente, sempre me virei. Então, quantas vezes eu deixei de fazer, porque assim, para mim estava tudo bem. Hoje eu já me ligo, tá? Meu marido vai chegar aqui horas. Será que ele vai estar com fome? Não custa, né? Vamos tentar ajeitar isso. Eu não sou muito do fazer, mas para pedir eu sou uma beleza. Nossa! Sabe, o cuidado. Há tantas maneiras de demonstrar carinho e interesse que nem você falou, dá até para devolver algumas flores e pedir mais disso. Exatamente. Isso faz a diferença. E são detalhes que, para a gente perceber, você tem que sair do movimento egocentrado. Eu primeiro, depois eu, e se sobrar eu guardo para mim. Que geralmente a gente vive assim, né? Pensando nos próprios cansaços, na própria necessidade o tempo todo. E a gente, às vezes, eu vi um comentário aqui para cima de alguém falando sobre a importância de se colocar no lugar do outro, né? Da empatia. A relação, ela precisa de empatia para ela fluir bem, porque senão essa percepção do que o outro está vivendo, do que o outro está sentindo da realidade dele, para a gente conseguir, de alguma forma, ser parceiro dentro do relacionamento. Isso vai realmente das pequenas coisas. Mas comumente, né, tem aquela coisa da mulher falar, olha, eu já pedi pro meu marido consertar aquela tomada ali. Ele fala, eu já falei que eu vou consertar, você não precisa pedir a cada 3 meses. Se eu falei que eu vou consertar, eu vou consertar. Eu não ver a importância daquilo pro outro, né? Porque eu vou no meu tempo, deixa ela que se uma vire. comadre que eu acho ela sensacional. Ela fala, menino, estragou trem, vai ficar lá sofrendo décadas, você já sabe que o marido não vai fazer, vai lá, chama o marido de aluguel, alguém que arrume e pronto, conserta e acabou. Tão né? simples, né? Pra que brigar? Sim, às vezes a gente gasta muita energia com uma tampa de Pouca Tupperware coisa. que perdeu. Muito. Só que aí a gente está projetando, muitas vezes, uma relação que ela já está num contexto desgastado, do não olhar, e algumas pequenas coisas elas acabam se tornando tão grandes, né? Porque vai essa somatização, o cansaço, o que você falou do não respeito à individualidade, mas também o não viver a relação a dois.
E aí a gente, quando tem filho, vai assumindo aquela postura, a personalidade de pai e de mãe, já nem chama a esposa mais pelo nome, chama de mãe, né? E aí fica aquilo encalacrado na vida. E isso desgasta todo o contexto, porque nem lembro mais porque estão juntos agora por conta dos filhos, das contas que fizeram junto, mas o movimentar do sentimento, né? Que precisa ser renovado. A gente precisa lembrar, senão a gente esquece mesmo. E tudo isso vai afetando muito. A parte sexual, como você disse, ela não é a mais importante da relação, mas ela é um elo. Sem ela, a aliança ela não fecha. Então, precisa-se ter uma comunhão do que é valoroso para cada um e chegar a um meio termo, a um equilíbrio, né? Porque se só cede para um, fica pesado demais para o outro. E ali esse elo é extremamente importante. Muita coisa pode não fluir a partir disso, né? São pequenas coisas. A gente precisa aprender a assumir algumas posturas dentro da relação. E essa parte sexual, Dani, ela tem que ser distanciada das relações entre familiares, entre passado, porque pode, avaliando algumas situações, eu tenho pacientes que entram em crise, em surto, e o esposo aprendeu a dar comida na boca, escolher a roupa que ela vai usar, não sai do lado da paciente. Ele fala, ela é meu tudinho, tal, e ele fica lá naquela posição de ursinho. Perde a virilidade, perde essa relação, né? Exatamente. De tesão, de vontade, porque ele virou tudo, virou amiguinho, coelhinho, ursinho, cuidador, dá o amor que ela não teve dos pais. Só que a parte de esposo, de falar, meu bem, hoje você escolhe sua roupa, vamos mexer, vamos que o dia tá lindo, bora, bora, bora. Perdeu, se perdeu. Tratando ela como filha, né? Sim. E aí a mente, ela já projeta, né? Eu não quero ter relação sexual com meu pai, eu não quero ter relação sexual com a minha filha. Então já cria ali um afastamento energético só nessa. E não é consciente. A gente acha que é uma coisa consciente. Não é. Não, fica, é uma projeção que se cria. A maioria fica tudo no sub, né? Uhum. Não dá para ir dormir com a mãe ou com o pai, porque não funciona. Não mesmo. A tendência é a relação esfriar. E é muito complexo e não percebido. A Oliane escreveu muito bonitinho. Deixa eu ver aqui, que apagou. As relações não precisam ser transformadas, às vezes é preciso apenas reformar, reflor, amar, ter empatia é fundamental. E Oliane, quão importante é essa parte da empatia, do olhar o outro, respeitar o outro. Talvez a minha carência fica assim, mas você não quer me contar porque você está chateado? Mas você tem que me contar. Eu não sou sua esposa, a gente não se ama. Mas isso é uma carência minha, respeito o momento do outro. Às vezes, né, teve um dia difícil, no trabalho não foi bacana, e ele não quer te passar isso. Então, às vezes, até um gesto de cuidado com você, para você não se estressar por algo dele, se eu não tiver uma confiança, a gente começa a arranjar um motivo para uma discussão de atos tranquilos. Porque não tem o olhar para o outro, tem o olhar da necessidade própria. Eu tenho necessidade de ser atendida. Se ele está cansado, se ele está com problema, se ele está preocupado, isso é problema dele, ele precisa me atender. E aí fica essas justificativas mentais, né? Que a gente nunca tem problema com o outro pessoalmente, a gente tem uma projeção dos nossos sentimentos para o outro. Então, o que o outro faz é o que ele tem dentro dele, né? Não é pessoal comigo. O que o meu marido faz comigo, às vezes, que não me agrada, não é pessoal. Se tivesse outra esposa aqui, a Maria, a Joana, ele ia agir do mesmo jeito, né? Então, não é pessoal. E a gente tende a pegar isso como pessoal, né? E não respeita o momento da outra pessoa, que é muito importante. Dani, eu tenho um professor sensacional de psicanálise, sabe? Parece que, assim, o mundo desaba e ele tá lá. E ele fala assim, tudo que o outro fizer que te incomode, que te provoque,
tem mais a ver com você do que com o outro. Ele falou, Sim. quando você está centrado, quando você se conhece, quando você está numa vibração bacana, poucas coisas vão te tirar do eixo. Então, ele falou, alguma questão assim, né, relacionada ao outro, mas ele não me trata bem, ele está muito mais relacionado a uma carência, uma inadequação, uma baixa estima minha, do que o ato do outro. Exato. É uma coisa para mim também que foi assim sensacional, foi um tapa no meu fuço. Uma vez também na pós-psicanálise eu comentei. Eu falei, toda a vida eu tive que me virar e para mim é muito pesado ter que ficar fazendo algumas coisas para o meu marido e eu não queria fazer. A professora falou, queria porque você escolheu ele, meu bem. Eu falei, é verdade, demorou muito para eu fazer essa análise, sabe? Sim, eu queria fazer. Eu escolhi uma época assumir uma postura de mãe que eu não precisava. Meu esposo é criado, foi muito bem criado, a mãe dele é sensacional. E eu estava assumindo uma postura que eu não precisava. Então eu não esperava nem ele fazer, porque eu já fazia e reclamava. Mas não dava tempo. Na sua cabeça, eu queria que ele adivinhasse e se antecipasse, coisa que não ia acontecer, né? Não, nunca. E o fato de ela me chamar atenção, né? Você faz porque para você tinha essa necessidade de fazer, porque você sempre fez. Para mim, até hoje é uma coisa que eu penso. Deixa lá, deixa um pouquinho, sabe? Deixa se virar. Mas existe sempre um ganho secundário, né? A necessidade de se preencher com o movimento, mas não percebe conscientemente que está fazendo aquilo e reclama. É muito comum. E aí é um saco. E mulher tem muito essa criação de cuidadora. Gente, a gente casa com um adulto, né? Eu não sei, eu no começo da pandemia eu ficava, usa máscara, não cumprimenta, lava a mão, gente, não é meu papel, né? De quanta coisa a gente faz isso, né? Somos Sim. adultos. Eu sei me cuidar do meu jeitinho, o outro sabe se cuidar. A gente pode passar uma orientação, mas igual aqui em casa, não ri, amor. Aqui em casa, os dois são da área da saúde, então, assim, o que eu sei, ele sabe. Eu ficava, máscara, me cumprimenta, fala de longe, dá vontade de distanciar. Não cabia a mim. Cabia ele ter essa percepção. Depois que isso melhorou, nossa, foi muito mais tranquilo. Até porque se você faz sempre pela pessoa, por que ela vai se movimentar para fazer por ela mesma, né? Sim. Não é necessário, ela não precisa, ela cria às vezes um comodismo em relação a alguns comportamentos. Aí a pessoa às vezes fica, né, ao outro lado, poxa, mas não lavo nem um copo, não me ajuda em nada, mas quem que ensinou assim? Quem que moldou a relação assim, né? Sim. Eu falo para os pacientes, mas por que você não deixa todos os copos sujos? Porque eu não consigo. Eu falei, então, é uma coisa que te incomoda, mas não que incomoda o outro. Exatamente. É a pessoa que tem que trabalhar, né? Não ele. Sim. Dani, para nós finalizarmos, o que você acha válido para ser cultivado, cultuado dentro de uma relação? A gente já comentou aqui um pouquinho, né, do olhar com o outro, parar com o egocentrismo. Olha, Dani, são várias coisas, mas eu acho que o que resumiria tudo para mim, que é o mais importante, trabalhar o autoconhecimento. Porque a primeira pessoa com quem a gente se relaciona é consigo mesmo. Então você só vai oferecer para o outro aquilo que você tem construído dentro de você, né? Não tem como a gente amar alguém de verdade ou ter uma relação saudável se você não tem uma relação consigo mesmo saudável. Senão você vai buscar no outro preenchimento do que você não está se dando. Eu falo que muitas vezes uma relação a gente é agiota um do outro, né? Empresta dinheiro dele para depois devolver para ele mesmo, por conta da carência. Então, o autoconhecimento faz com que eu comece a me promover enquanto pessoa, enquanto ser humano, crescer a identidade, para que eu consiga oferecer disso para o outro e a gente realmente seja dois, e não um sugando o outro.
Então, para que a relação não seja, né, essa coisa de necessidade um do outro, mas para que ela seja realmente uma troca. O que está sobrando em mim, eu divido com você, e o que está sobrando em você, você divide comigo. E o caminho para isso é só autoconhecimento. Quando a pessoa está inteira com ela mesma, não existe duas metades da laranja, né? Uma laranja cortada no meio, ela não junta. Então, a gente precisa estar inteiro. Ai, adorei essa Você da precisa laranja. estar inteiro para conseguir estar com alguém. Não te ouvi, desculpa, cortou. Não, essa da laranja adorei, vou levar pra vida. Verdade. Não dá também. Nem o limão para fazer uma caipirinha também não resolve, porque a gente vai mascarar os problemas. Hein? E eu gostei muito de você, né, ter partido por esse princípio do autoconhecimento mesmo. Porque talvez o que me incomode diz mais respeito a mim e ao outro. Eu consigo reconhecer o que a minha desordem passada, o que eu trouxe até hoje, por que que eu fiz a escolha daquele parceiro. Um parceiro, por mais rápido que seja a relação, é uma escolha, né? Hoje em dia a gente tem a sorte se tiver, são poucos, mas igual antigamente os casamentos eram escolhidos pelos pais, hoje não, hoje a gente tem a sorte de poder conhecer, se relacionar, poder conversar abertamente sobre várias questões. Se conheçam bem, né? Namorem. Acho que a carência faz com que às vezes a gente se junte só os pontos positivos e não acaba de formular o contratinho do que eu não gosto, do que para mim não tem acordo. E nunca vá com a expectativa que o outro muda. Se ele mudar, é por ele. Eu acredito muito nisso. Uma pessoa muda. Totalmente. Mas se ele mudar, é por mim. Alguma coisa em mim, eu reparo minhas perdas, eu reparo que não está dando certo, eu mudo por mim. Mas a forma de eu tratar o outro não vai fazer com que ele mude a forma de me tratar. Por mais de jeito nenhum. simpática que eu seja. E há quem diga, mas quando eu apertei mesmo a relação, fulano mudou. Mas ele mudou não por você, ele mudou porque dentro dele, ele sentiu a necessidade de se adequar para manter a relação. Então foi para atender a ele, porque ele poderia lidar muito bem com isso e tchau, vamos embora. Né? Então a gente não muda por ninguém, a gente muda pelas nossas necessidades. Né? Então isso é muito real, por mais que a gente não perceba. Por isso que o autoconhecimento é fundamental. A Valéria Mori colocou bem isso, autoconhecimento sem dúvida é um caminho maravilhoso para tudo, para todas as relações, sejam amorosas, de trabalho e de amizade. É outra relação. Realmente. É uma delícia. E é um caminho que precisa de investimento, né, de tempo, de dedicação, para que a gente saia do automatismo, né, Dani? De repetir padrões sociais, de repetir o que a gente assiste nas novelas, ou do que a gente aprendeu no nosso curso de casamento lá na infância. É preciso ressignificar. E sem conhecimento não tem como fazer isso. Isso não é do dia para a noite. Não, é um processo. Né? Procura, mas ela vai dizer, vou entrar na terapia, eu vou entrar com a psicóloga, eu vou sair outra pessoa. Não, você só está começando. Eu sempre falo. Ou então eu marco uma sessão com meu marido, com a minha namorada, porque ela precisa, será? Uma coisa que eu até brinco, eu falo, calma aí, você chegou comigo com 30 anos, agora eu vou ter que te mudar em um dia, me dá 30 anos aí também. Dani, nossa live já vai se encerrar. Eu quero te agradecer demais. Eu cresço muito, aprendi muito com você. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um convite maravilhoso, passou rápido demais. Temos que fazer mais, porque são assuntos legais que contribuem muito, né, para a reflexão de todos nós, para a nossa vida. Agradeço muito o convite e a gente pode se reunir mais vezes, aceitar perguntas, sugestões de assuntos, né, Dani? Ótimo. Para a gente fazer as reflexões terapêuticas e psiquiátricas, isso é muito legal. Gostei bastante, agradeço de coração o convite. Muito obrigada. E até a próxima. Até. Gratidão a todos que participaram, comentaram. Foi muito legal. Que pena muito obrigada. Um beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Dani.